Olá, seja bem-vindo ao canal Eduardo dos Souza Oficial. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que você continue sendo abençoado pela leitura desse livro que se chama Com Cristo na Escola da Oração, de Andrew Monroe. O tema de hoje é a oração provê trabalhadores, que diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. O Senhor frequentemente ensinou aos seus discípulos que eles devem orar e como devem orar, mas raramente os ensinou sobre o que orar. Isso ele deixou para seu senso de necessidade e sob a direção do Espírito. Mas na passagem acima, ele expressamente os dirige a lembrar de uma coisa. Em vista da abundante colheita e da necessidade dos ceifeiros, ele tem de clamar ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Assim como na palavra do amigo à meia-noite, ele quer que compreendam que a oração não deve ser egoísta. É o poder pela qual a bênção pode vir para os outros. O Pai é o Senhor da seara. Quando nós oramos pelo Espírito Santo, devemos orar para que ele prepare e envie trabalhadores para a sua obra. Por que ele pede aos seus discípulos para orar por isso? Ele mesmo não podia ter feito isto? A sua oração não teria mais êxito do que 1000 deles? Deus, o Senhor da seara, não estaria consciente de tal necessidade? E ele não enviaria no seu próprio tempo trabalhadores sem as orações dos seus discípulos? Tais questionamentos nos levam para os mais profundos mistérios da oração e para seu poder no reino de Deus. A resposta a essas perguntas nos convencerá de que a oração é, na verdade, um poder do qual o ajuntamento da colheita e a vinda do reino realmente dependem. A oração não é uma fórmula ou uma exibição. O próprio Senhor Jesus era a verdade. Tudo o que ele disse era a verdade. Quando ele viu as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como as ovelhas que não têm pastor. Então convocou seus discípulos para orar para que trabalhadores lhe fossem enviados. Mateus capítulo 9, versículo 36. Ele fez isso porque realmente creu que as suas orações seriam necessárias e úteis. O véu que encobre de nós o mundo invisível era, de uma forma maravilhosa, transparente a santa alma humana de Jesus. Ele viu longa e profundamente a lição oculta de causa e efeito no mundo espiritual, e registrou na palavra como Deus chamou homens como Abraão, Moisés, Josué, Samuel e Daniel, dando-lhes autoridade sobre os homens em seu nome, e ao mesmo tempo dera a eles autoridade e direito para invocar os poderes do céu para ajudá-los quando fosse necessário. Jesus sabia que, como a obra de Deus fora confiada a esses homens no passado, e a ele mesmo por um tempo aqui na terra, agora era chegada a hora de passá-los às mãos dos seus discípulos. Ele sabia que onde lhes fosse dada essa responsabilidade, não seria uma mera questão de fórmula ou exibição. O sucesso efetivo da obra dependeria deles e da sua fidelidade. Como um simples indivíduo limitado a um corpo humano e uma vida humana, Jesus sente quão pouco uma curta visita pode realizar entre as ovelhas errantes que vê ao seu Redentor. Ele anseia ajudá-las a ser adequadamente cuidadas. Portanto, diz a seus discípulos para começarem a orar. Quando assumissem o trabalho de Jesus na terra, esta teria de se tornar uma das suas principais petições em oração, que o próprio Senhor da seara enviasse trabalhadores para a sua seara. Uma vez que eles lhes confiara o trabalho e o fizera em grande extensão dependente deles, dá-lhes autoridade para lhes suplicar por trabalhadores para ajudá-los e faz o suprimento dependente de suas orações. Quão pouco os cristãos realmente sentem e lamentam a necessidade dos trabalhadores nos campos do mundo tão maduros para a ceifa. Quão pouco eles creem que nosso suprimento de trabalhadores depende de nossa oração e que a oração irá de fato prover.
tudo o que lhe tiver necessidade. A escassez dos trabalhadores é conhecida e discutida. Às vezes são feitos esforços para suprir a necessidade, mas quão pouco o encargo pelas ovelhas errantes sem pastor é realmente assumido na fé de que o Senhor da seara enviará trabalhadores em resposta à oração. Sem essa oração, os campos prontos para a colheita serão deixados a perecer. Sim, é isso que acontece. O Senhor entregou sua obra nas mãos de sua igreja. Ele se fez dependente deles como seu corpo, por meio da qual a sua obra deve ser realizada. O poder que o Senhor dá ao seu povo para exercer no céu e na terra é real, e a quantidade de trabalhadores e o tamanho da colheita verdadeiramente depende de suas orações. Por que não obedecemos à instrução do Mestre mais apaixonadamente e clamamos com mais fervor por trabalhadores? Por dois motivos. Primeiro, falta-nos a compaixão de Jesus, que deu origem a esse pedido de oração. Os crentes devem aprender a amar o próximo como a si mesmos e viver inteiramente para a glória de Deus em seus relacionamentos com os homens. O primeiro mandamento do Pai para seus redimidos é que eles aceitem aqueles que estão sofrendo como um encargo confiado a eles pelo Senhor. Aceitá-los não somente como campo de trabalho, mas como objetos de amoroso cuidado e interesse. Logo, a compaixão pelos que sofrem sem esperança tocará o seu coração e o clamor subirá com fervor até então desconhecido por eles. Senhor, envia trabalhadores. Então, a outra razão pela qual negligenciamos o mandamento se apresenta a falta de fé, mas ela será superada conforme a nossa compaixão suplicar por ajuda. Cremos muito pouco no poder da oração para produzir resultados positivos. Não vivemos perto o suficiente de Deus e não estamos totalmente dedicados ao seu serviço e reino para ser capazes de confiar que Ele responderá às nossas orações. Oremos por uma vida tão unida com Cristo que a sua compaixão possa nos inundar e o seu Espírito possa nos dar a certeza de que a nossa oração foi ouvida. Esse tipo de oração pedirá e obterá dupla bênção. Primeiramente, haverá o desejo pelo aumento da quantidade de homens totalmente dedicados ao serviço de Deus. E é uma vergonha terrível para a Igreja de Cristo haver épocas em que, na verdade, não se possa encontrar homens para o serviço do Mestre como ministros, missionários ou mestres da palavra de Deus. À medida que os filhos de Deus fizeram disso um objeto de súplica em seus próprios círculos ou igrejas, a resposta virá. O Senhor Jesus é agora Senhor da seara. Ele foi exaltado para conceder dons e os dons do Espírito Santo. Seus principais dons são homens cheios do Espírito, mas o suprimento e a distribuição desses dons dependem da cooperação da cabeça com seus membros. A oração levará a essa compreensão. Os crentes que suplicam serão instigados a encontrar homens e recursos para a obra. A outra bênção a ser pedida não será menos importante. Todo crente é um trabalhador. Todos os filhos de Deus foram redimidos para seu serviço e têm trabalho à sua espera. Deve ser nossa oração que o Senhor encha todo o seu povo com o espírito de devoção e que ninguém possa ser achado à toa em sua vinha. Onde houver uma reclamação por falta de ajudadores ou por ajudadores competentes na obra de Deus, a oração possui a promessa de suprimento. Não há escola dominical ou ponto de pregação ou grupo de leitura da Bíblia ou trabalho de resgate que o Senhor não esteja disposto a suprir. Pode levar tempo e importunação, mas o mandamento de Cristo para pedir ao Senhor da seara é a garantia de que a oração será ouvida. Digo-vos que Ele dará tudo o que tiver necessidade. Que pensamento solene e bendito! Esse poder foi nos dado em oração para suprir necessidades do mundo e garantir os serviços para o trabalho a Deus. O Senhor da seara ouvirá.
Cristo, que nos chamou de modo tão especial para orar assim, dará suporte às nossas orações oferecidas em seu nome e interesse. Separamos tempo e nos entreguemos totalmente para realizar nossa parte no trabalho da intercessão. Ele nos introduzirá na comunhão de seu coração compassivo, que o levou a suplicar por nossas orações. O trabalho da intercessão nos dará a percepção de nossa posição de filhos do Rei, cuja vontade tem valor diante do grande Deus para o avanço de seu reino. Ele nos fará sentir que realmente somos cooperadores de Deus na terra, a quem uma parcela de sua obra foi verdadeiramente confiada. A intercessão nos fará participantes dos gemidos da alma, mas também na satisfação da alma de Jesus, à medida que aprendemos que, em resposta à nossa oração, a bênção foi dada e que de outra forma ela não viria. Oremos. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Senhor, mais uma vez Tu nos ensinaste em Tuas maravilhosas lições. Humildemente pedimos a Ti, permite-nos ver claramente a realidade espiritual da qual Tu nos falaste. Há uma colheita tão grande que padece enquanto espera que seus discípulos sonolentos deem o sinal para que os trabalhadores venham. Senhor, ensina-nos a ver isso com o coração cheio de compaixão e piedade. Há tão poucos trabalhadores. Senhor, mostra-nos quão terrível pecado é a falta de oração e fé, considerando que há um Senhor da seara tão capaz e disposto a enviá-los. Senhor, mostra-nos como Ele realmente espera pela oração com a qual tem se comprometido em dar a resposta. E há os discípulos a quem a comissão de orar foi dada. Senhor, mostra-nos como Tu podes derramar o Teu Espírito e nos encher dele, para que a Tua compaixão e fé em Tua promessa os levante para praticar a oração incessante e que prevalece. Ó nosso Senhor, não podemos entender como Tu podes confiar-nos tal obra e dar tal poder a homens tão indolentes e infiéis. Agradecemos a Ti por todos aqueles que Tu estás ensinando a clamar dia e noite para que trabalhadores sejam enviados. Senhor, sopra o Teu próprio Espírito em Teus filhos para que aprendam a viver somente para uma única coisa, para o reino e a glória do Seu nome, e que se tornem totalmente conscientes do que a fé de sua oração pode realizar. Que todo o nosso coração, em toda petição, seja cheio da certeza de que a oração oferecida com amor e fé no Deus vivo obterá resposta abundantemente. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, e que você continue sendo abençoado por esse Deus maravilhoso, e que você possa entender o propósito a qual estamos falando aqui, que a oração ela vai prover trabalhadores, que você possa estar orando para que Deus coloque homens e mulheres de Deus para trabalhar na seara do Senhor, porque necessitamos que o reino de Deus avance sobre a terra, e você é um convidado para estar comigo trabalhando na seara de Deus, e que Deus possa estar te usando também para que você possa estar fazendo com que o reino de Deus avance, e aonde nós estivermos juntos aí, clamando ao Senhor, que nós possamos estar cada vez mais interessados para que o reino de Deus cresça, para que nós possamos diminuir e que Ele venha crescer em nós, para que possamos estar cada vez mais desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo o nosso chamado, e que você possa estar sendo um abençoador da obra de Deus também. Então Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.